E aí galera, beleza? Tudo bom? Bom, gente, como prometido para vocês, eu vou fazer uma videoaulazinha, né, uma aulinha bem breve, para falar um pouquinho sobre o conteúdo que vai cair na prova, né? Conteúdo, então, é aquele que nós já falamos, né? A gente vai falar um pouquinho de América Inglesa, colônia da América Inglesa, América Espanhola e América Portuguesa. Bom, então, esse mapinha aqui, ó, acho que ele ajuda a gente a pensar, né? Nós temos a América Inglesa, a América Espanhola e a América Portuguesa, o Brasil, tá bom? Esses materiais que eu tô colocando, depois eu vou colocar ele legalzinho no OneNote, então só para vocês se situarem. Bom, vamos começar. Vamos começar pelos Estados Unidos, né? Vamos lembrar aqui, ó, nos Estados Unidos, a gente tem, também vou colocar lá essa imagem. Nos Estados Unidos nós temos o seguinte: os Estados Unidos, uma colônia inglesa, que tem o que a gente chama de self-government, né? Esse autogoverno. O que é esse autogoverno? Esse autogoverno foi uma característica de uma autonomia política dos colonos americanos, porque se nós nos lembrarmos, vocês já estudaram, lá no século XVII, nós temos a Revolução Gloriosa, nós temos a Revolução, né, puritana, que antecede a Revolução Gloriosa, e todas elas, né, fazem com que a Inglaterra fique muito concentrada nos seus problemas internos, deixando a colônia ou os negócios coloniais de lado. E isso vai dar, portanto, essa característica de uma maior autonomia. Porém, no século XVIII, nós temos uma guerra, né, uma guerra grande envolvendo vários reinos da Europa, mas nos interessa aqui a guerra entre a França, né, e a guerra entre a Inglaterra. A Inglaterra sai vitoriosa, conquista algumas regiões territoriais que pertenciam à França, como por exemplo o Canadá, só que ela sai com um problema econômico, né? Com esse problema econômico, a saída era aumentar os impostos sobre a colônia, ou as 13 colônias. Nós temos várias leis, né, que são colocadas: lei do aquartelamento, lei do selo, a lei do chá, né, que vai gerar a revolta do chá de Boston, quando alguns colonos invadem uma embarcação inglesa e atiram o carregamento do chá no mar, destruindo ali o carregamento e causando um prejuízo. Como consequência disso, nós vamos ter as leis intoleráveis, né? O que são as leis intoleráveis? É o fechamento do porto de Boston, o fim das reuniões, né? As pessoas não podiam se reunir. Então nós temos essa característica aí bastante importante. Com isso, né, os americanos vão se organizando e aí começa o movimento de independência dos Estados Unidos, que leva a um conflito com a Inglaterra. Uma guerra onde os colonos saem vitoriosos, contam com o apoio militar da França, com o apoio da Espanha, saem vitoriosos e, consequentemente, tornam-se o primeiro país, né, a primeira colônia independente. Bom, muito bem, esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante desse processo todo é perceber que os Estados Unidos, ele é, portanto, a primeira colônia que consegue se libertar do seu pacto colonial, consegue se libertar da sua metrópole, tá ok? E isso é muito importante, ela vai servir de inspiração para os próximos modelos. Os Estados Unidos também vai se configurar como um país capitalista, né, liberal. E isso vai tornar os Estados Unidos uma potência muito rapidamente. Nós vemos que no século XIX, os Estados Unidos já é um país muito maior, né, territorialmente ele expande, conquista as terras do oeste, e economicamente também ele se torna muito poderoso e depois se torna a grande potência que nós vimos no século XX. Né? Mas o que nos interessa é esse processo de expansão para o oeste. Por quê? Porque a expansão para o oeste ela vai acabar se caracterizando como um processo de crescimento para atender às demandas das indústrias americanas de recursos naturais e alimentos para a cidade, ao mesmo tempo, né, contraditoriamente, né, falando dessa levar a civilização para o oeste, essa mesma civilização extermina ou passa a exterminar cada vez mais um número cada vez maior de nativos americanos, tá ok? Então nós temos ali essa questão contraditória, a civilização de características de origem europeia, exterminando no seu processo de expansão para o oeste as civilizações nativas. Bom, legal. Aí nós podemos também perceber uma outra coisa. Com o desenvolvimento dos Estados Unidos, nós também temos uma política externa. Como os Estados Unidos vai se relacionar com a América? Aí nós vimos a famosa doutrina Monroe, de 1823, que vai dizer América para os americanos. Ou seja,
que a região do continente americano não estaria mais sob a influência da Inglaterra, mas sim sob a influência dos norte-americanos, tá ok? Bom, esse aqui é um pequeno resumo do que é importante saber sobre os Estados Unidos. Vamos falar um pouco de América, né? Também tem aqui uma imagem. A América, né? Nós temos essa estrutura social, né? Nós temos aqui essa seta indicando o poder político. Então, quanto mais acima, maior o poder político. Aqui nós temos uma pirâmide, né? Onde nós sabemos que aqui embaixo há um número maior de indivíduos do que aqui em cima. E aqui acima, o rei da Espanha. Bom, observem que aqui em cima, nessa parte verdinha, nós temos o primeiro grupo da sociedade colonial espanhola, os chapetones, ou peninsulares, né? Por que peninsulares? Porque eles vêm da Península Ibérica. Bom, os chapetones, eles são espanhóis, tá ok? Então, eles têm essa característica de serem os espanhóis. Abaixo deles, na estrutura social, nós temos os crioulos, né? Depois eu coloco lá. Os crioulos, eles vão se caracterizar por serem filhos de nativos, né? Aliás, desculpa, filhos de espanhóis aqui na América. Então, eles nasceram na América, mas descendem de espanhóis. Então, eles têm um status social intermediário. Ao mesmo tempo em que eles têm uma grande possibilidade de serem homens ricos, comerciantes e tudo mais, eles não têm os mesmos direitos políticos que os chapetones, os espanhóis. Abaixo dos dois, nós teremos aí a figura tanto do mestiço quanto do mulato, né? Lembrando que mestiço vai ser originado da miscigenação, da mistura entre o espanhol e o nativo, e o mulato do espanhol ou o europeu do negro africano, que havia um pouquinho, não haviam tantos negros africanos escravizados na América Espanhola como havia nos Estados Unidos e como havia também no Brasil, mas havia um número considerável. Bom, nesse sentido, então, nós temos abaixo, a base da sociedade, nós temos os escravos, os poucos, e os indígenas. Essa era a estrutura social. O que é importante lembrar aqui, galera? É importante lembrar dos dois topos, né? Dos chapetones ou dos crioulos. Por quê? Porque ambos eram ricos, mas eles se diferenciavam na questão da participação política. E o iluminismo, né, o movimento do iluminismo, ele vai inspirar nesses indivíduos, nos crioulos, a necessidade de lutar por sua independência. E o momento oportuno para isso, portanto, vai ser com esse cara aqui, né? Se vocês se lembram dele, Napoleão, né? Uma representação bastante fiel de Napoleão que eu resolvi fazer aqui para vocês. O Napoleão, né, a gente sabe que ele se envolve num conflito com outros países da Europa por conta do seu bloqueio continental e da sua guerra comercial com a Inglaterra, né? Guerra comercial, portanto, porque ambos querem serem as maiores potências econômicas, isso levam esses dois países, esses dois reinos, a um conflito, e o Napoleão, então, por consequência do bloqueio continental, acaba invadindo a Espanha. A invasão da Espanha retira o rei da Espanha do poder, o irmão de Napoleão passa a governar a Espanha, e os crioulos se aproveitam desse período de turbulência para falar assim, não, esse é o momento para a nossa independência. E aí, crioulos como o Simón Bolívar e o José de San Martín, né, eles vão se configurar como grandes líderes crioulos que vão montar um exército e vão combater as tropas coloniais e vão fazendo a independência. Mas olha que legal, diferentemente dos Estados Unidos, onde as 13 colônias que eram independentes, né, cada colônia ali, cada parte dessas 13 colônias era independente, se unem e formam um país, por isso Estados Unidos da América, na América Espanhola nós temos uma situação diferente, né? Esse território gigante, esse território muito grande que caracteriza a América Espanhola, ele vai se fragmentar em vários estados, em várias repúblicas, né? Então nós temos diferentes, um território grande que se transforma em vários países, um território pequeno que se une e depois se torna um grande país, como é os Estados Unidos no dia de hoje, né? Grande país, também no sentido que eu quero dizer territorial, né, de extensão geográfica, e não só desse poderio econômico. Bom, e aí, para finalizarmos essa breve revisão, né, vamos nos lembrar também de um outro caso, né, o caso do Brasil, tá ok? No caso do Brasil aqui. Vamos lembrar que no ano de 1808 nós temos
a transferência da corte, né? O que significa essa transferência da corte? Veja bem, também muito semelhante ao que aconteceu na Espanha. A corte portuguesa, também ameaçada por Napoleão, decide, né, Dom João decide transferir a corte para o Brasil, trazer para o Brasil o centro administrativo, o centro político, ou seja, agora todas as decisões tomadas por Portugal seriam tomadas no Rio de Janeiro. E isso traz mudanças enormes para a cidade, como nós vimos, né? Traz a modernização, traz a imprensa, traz a arte, traz a cultura, traz o comércio. Porque em 1808, a abertura dos portos. A partir daquele momento não existe mais o pacto colonial. O Brasil está livre para comercializar com bem entender, com quem bem entender. Bom, quem vai se privilegiar com isso? Inglaterra. Inglaterra vai sair ganhando com isso. Porém, não é o mesmo com os portugueses. Os comerciantes portugueses que ficaram em Portugal vão ser prejudicados por isso, uma vez que eles perdem o monopólio do comércio com o Brasil, perdem o controle. Bom, a história prossegue, nós vimos que existem vários elementos, vou falar aqui apenas dos principais para a nossa prova, e o próximo fato muito importante é 1815. Em 1814, Napoleão é derrotado, finalmente termina ali as guerras napoleônicas, e como consequência disso, como consequência do fim dessa guerra, nós temos o Congresso de Viena. O Congresso de Viena que quer restaurar a Europa como era no período das grandes monarquias absolutistas, antes da Revolução Francesa, portanto. E o Dom João não quer voltar. Dom João não quer participar dos Congressos de Viena e o Dom João não quer, como determina o Congresso de Viena, retornar para a Europa. Por quê? Por conta da instabilidade política, a Europa frequentemente se envolve em conflitos militares e também porque, ao mesmo tempo, né, nós temos aí uma ameaça real de que se Dom João for embora do Brasil em 1815, o Brasil possa desejar sua independência. Primeiro, por ter passado por uma modernização muito grande, né, então há condições para que os Estados Unidos, para que o Brasil seja independente, e por uma influência da região externa, por influência das independências da América Espanhola. Bom, nós temos esse problema, mas em 1820 esse problema se agrava. Por quê? Em 1815, como solução para esse problema, Dom João fala assim, não, eu vou ficar no Brasil, vou elevar o Brasil à condição de reino, agora o Brasil não é mais uma colônia, ele é um reino, e por conta disso ele vai agora participar de forma igualitária com todas as decisões tomadas. Então o Brasil não é mais uma colônia, tá ok? Bom, nessa situação do Brasil não ser mais uma colônia, o Brasil passa o tempo, em 1820, acontece uma revolução em Portugal. Os portugueses, alguns militares, alguns comerciantes, revoltados com essa situação do Brasil ter se tornado reino e, consequentemente, as perdas econômicas e por Dom João viver ainda no Brasil, mesmo depois da guerra, o que não fazia muito sentido para os portugueses, eles fazem uma revolução e dizem assim, olha, rei, retorne, senão você perde a coroa. Né? O rei deveria retornar para assinar uma constituição onde ele passaria o poder para o parlamento, virando uma monarquia constitucional, dividindo o poder com o parlamento, muito semelhante ao que acontece na Inglaterra, né? Lá no Bill of Rights. Bom, ok. A outra demanda, ou pelo menos a outra vontade do Conselho da Assembleia, formada pela Corte na Revolução do Porto, é também fazer com que o Brasil volte a ser uma colônia. O Brasil, então, deveria ser recolonizado por conta do prejuízo econômico. É nesse momento que os brasileiros optam, então, pelo caminho da independência. Nós vimos que a independência ela começa a se construir em 1821, porque Dom João vai embora e deixa Dom Pedro, seu filho, né? Seu filho ali, para ficar na condição de regente do Brasil. E é nesse momento que os políticos brasileiros, os homens influentes brasileiros, como eu falei para vocês, da maçonaria, né, que vai ter um papel muito importante, vão começar a estimular a vontade de independência de Dom Pedro I, falando que ele fique no Brasil. Por que a elite quer tanto que Dom Pedro fique? Por dois motivos. A monarquia ela era uma forma de garantir a estabilidade social, evitando revoluções de escravos por liberdade, como poderia acontecer caso o Brasil se tornasse uma república. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto importante é que também era uma forma de manter o território, para não acontecer o que aconteceu com a América Espanhola. Dom Pedro, então, seduzido por essa ideia, se convence de que essa ideia é verdadeira e começa a construir politicamente, através de diálogos com seu pai e com a corte, a independência do Brasil. E o que nós teremos aí nesse processo todo, então? No dia 9 de janeiro, Dom Pedro decide ficar no Brasil, o famoso dia do fico, onde ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Né? Nós temos esse fato importante. Porém, ali nós vimos que em setembro, depois de viajar para Santos, uma viagem bem atripulada, como nós vimos, com alguns probleminhas, Dom Pedro recebe a mensagem de que, mais uma vez, Portugal não aceitou o pedido de independência. E como resposta a isso, ele diz: então agora é independência ou morte. Ou seja, a partir desse momento, ou os portugueses nos livram de ser uma colônia, das suas intenções de nos dominarem, ou terá guerra. Nós sabemos que não haverá essa guerra, a independência do Brasil é política e, consequentemente, nós temos aí, portanto, o fim da colonização do Brasil, independência. Então, gente, olha só que legal. Percebam que as três independências, Estados Unidos, América Espanhola e também do Brasil, são bastante peculiares, são bastante diferentes uma das outras. Os Estados Unidos, de 13 colônias, se expande, se torna um enorme país republicano, o primeiro país capitalista das Américas, então uma característica importante. A América Espanhola se fragmenta em vários países menores, esses países menores adotam o modelo republicano, então, e vão, consequentemente, abolir a escravidão nesse processo. Os Estados Unidos também mantêm a escravidão, depois abolem. E o Brasil, que para manter a unidade do território, continua sendo uma monarquia, a única monarquia da América, enquanto país independente, e, consequentemente, nós temos aí que pensar também que o Brasil também mantém o seu território, um território continental, um território enorme. Bom, galera, com isso eu me despeço de vocês, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Lembrando que esse vídeo é só pra gente tirar algumas dúvidas. Assistem e depois tirem suas dúvidas. Falou!